Nós estamos de volta com mais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. O Comitê de Política Monetária do Banco Central anunciou uma nova redução de 0,5 ponto percentual da taxa Selic. É o sexto corte seguido, acompanhando a sequência de quedas iniciada em agosto de 2023. O novo patamar da Selic se iguala ao de fevereiro de 2022. Dessa forma, os juros básicos caem de 11,25% ao ano para 10,75% ao ano. Foi o sexto corte seguido na Selic. Essa decisão já era esperada pelo mercado. O Copom destacou em um comunicado que o atual cenário global desafiador exige serenidade e moderação na política monetária. No comunicado, o Copom informou que deverá fazer apenas mais uma redução de 0,5 ponto na próxima reunião em maio, o que aumenta a chance de a autoridade pausar o ciclo de cortes a partir de junho. Nos textos anteriores, o órgão indicava que prosseguiria com as reduções nas próximas reuniões. E a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que acaba com as saidinhas de presos em feriados. O texto segue agora para a sanção presidencial. A Câmara manteve a exceção no projeto incluída pelo Senado em fevereiro para a saída temporária no caso dos detentos de baixa periculosidade que forem realizar cursos estudantis ou profissionalizantes. O relator da proposta é o deputado Guilherme Derrite, que se licenciou do cargo de secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo apenas para atuar na aprovação da pauta. No relatório, o relator alegou que a sociedade se opõe ao benefício da saída temporária de detentos. A votação simbólica foi considerada unânime sem registro de votos no painel. Mesmo partidos da esquerda não dificultaram a votação, porque os deputados avaliaram que as emendas do Senado melhoraram o projeto, já que vai permitir a saída do prisioneiro para trabalhar e estudar. A discussão no Congresso sobre restrições às saídas temporárias começou em 2013, mas ganhou força após o policial militar Roger Dias ser morto por um preso beneficiado pela saidinha em Belo Horizonte em janeiro. Segundo o levantamento, a saída temporária de Natal de 2023 beneficiou pouco mais de 52 mil presos. Desses, 95% ou 49 mil detentos voltaram às cadeias dentro do período estipulado. Somente os outros 5%, ou pouco mais de 2.600 presos, não voltaram. A tão esperada frente fria desse início de outono chegou ao país e vai levar muita chuva, principalmente ao Rio Grande do Sul. A expectativa é que o mau tempo chegue ainda hoje ao Sudeste. No Rio Grande do Sul foram emitidos 4 alertas de tempestades e a ventania derrubou árvores e destelhou casas e deixou vários moradores sem energia elétrica. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, as chuvas devem permanecer na região durante todo o dia, avançando para Santa Catarina e Paraná. E falando agora sobre o conflito no Oriente Médio, o secretário de Segurança dos Estados Unidos informou que o país apresentou ao Conselho de Segurança da ONU uma resolução pedindo um cessar-fogo imediato na faixa de Gaza. Antony Blinken afirmou que o país está trabalhando em conjunto com o Egito e o Catar para que haja um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas. Segundo Blinken, a possibilidade desse cessar-fogo imediato está ligada à liberação de reféns que estão sob poder do grupo terrorista. Blinken está visitando a Arábia Saudita para discutir a guerra. Desde fevereiro que os Estados Unidos estava estudando apresentar uma resolução no Conselho de Segurança da ONU, propondo a interrupção do conflito no território palestino. Aliados de Israel, os Estados Unidos vetaram resoluções anteriores apresentadas por outros países sobre o conflito. Nas últimas semanas, o governo norte-americano vem mudando o tom em relação ao conflito. O presidente Joe Biden tem demonstrado preocupação com o grande número de civis mortos no território palestino. No início de março, Joe Biden disse que o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu está prejudicando mais do que ajudando Israel com a postura na faixa de Gaza. Netanyahu já afirmou que deixou claro que está determinado a concluir a eliminação de batalhões do Hamas na região. Pelo menos 17 pessoas ficaram feridas em Kiev em um ataque aéreo russo. O presidente Volodymyr Zelensky pediu novamente aos países ocidentais que ajudem a reforçar as defesas do país. Um ataque no centro de Kiev deixou vários feridos nesta quinta-feira.
Várias explosões ressoaram na capital ucraniana depois das 5 da manhã no horário local, junto aos disparos da defesa antiaérea do país. A administração militar da cidade afirmou no Telegram que as forças de defesa antiaérea derrubaram 3 dúzias de mísseis inimigos, incluindo mísseis balísticos, sobre Kiev e ao redor da capital. O prefeito Vitaly Klitschko informou que destroços dos mísseis interceptados atingiram uma creche e que um prédio residencial e um carro sofreram incêndios. Os últimos grandes ataques russos contra Kiev tinham acontecido no final de janeiro. Na quarta-feira, Ucrânia e Rússia relataram ataques de ambos os lados que provocaram mortes de civis. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reiterou nesta quinta-feira o pedido aos aliados ocidentais para que enviem mais sistemas antiaéreos. O ataque em Kiev ocorreu depois que Moscou prometeu represálias à intensificação dos bombardeios ucranianos contra as regiões russas próximas à fronteira. Os Estados Unidos anunciaram um pacote de ajuda e subsídios bilionários para que a Intel aumente a produção de chips de primeira linha. O governo do presidente Joe Biden quer contra-atacar o domínio da China na indústria de semicondutores, crucial para o desenvolvimento da inteligência artificial. O financiamento anunciado nesta quarta-feira será utilizado para construir e ampliar as infraestruturas da Intel no Arizona, Ohio, Novo México e Oregon, explicou o governo. Segundo o governo americano, a iniciativa vai aproximar os Estados Unidos da meta de produzir 20% dos chips mais modernos do mundo até 2030. O nível atual é 0. Os Estados Unidos dependem de um número muito pequeno de fábricas na Ásia para todos os microprocessadores mais sofisticados. E o governo dos Estados Unidos também anunciou normas mais rigorosas sobre emissões de automóveis, com o objetivo de acelerar a transição para carros elétricos. Em comparação com o projeto apresentado no ano passado, estas normas concedem mais tempo e flexibilidade para os fabricantes atingirem novas metas de emissões de gás carbônico. Além de precisar do apoio do setor automotivo antes das eleições de novembro, o presidente democrata Joe Biden deve ser convincente sobre as promessas climáticas. As novas regras vão ser aplicadas aos veículos leves e médios fabricados de 2027 a 2032. O governo não fixa uma cota específica para vendas de veículos limpos, mas restringe gradualmente as emissões autorizadas por ano para os carros novos de cada fabricante. O limite foi reduzido ao inicialmente previsto nos primeiros anos, mas em 2032 atinge o nível pré-definido. Até lá, os padrões de emissões vão representar uma redução de cerca de 50% em comparação aos de 2026. O Centro para a Diversidade Biológica lamentou que as exigências menores nos primeiros anos vão causar mais danos ao clima. E essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco, à 13h, com Daniela Parisi. Muito obrigada pela companhia e até mais.